A terra, antes um jardim, agora afogava-se em sua própria maldade. A paciência divina chegava ao limite. Um homem justo, uma arca impossível, e águas que cobririam o mundo. A destruição era iminente, mas a esperança flutuaria. Bem-vindos ao Bíblia Bela, onde as escrituras ganham vida épica. Hoje, mergulharemos em uma das narrativas mais dramáticas e conhecidas do Gênesis, a história de Noé, o dilúvio que purificou a terra e a aliança eterna selada pelo arco-íris, uma saga de corrupção humana, justiça divina, fé inabalável e a promessa de um novo começo. Preparem-se para testemunhar a fúria das águas e a fidelidade de um Deus que, mesmo em sua ira, preserva a esperança. Se você ama as grandes histórias da Bíblia e deseja vê-las retratadas com fidelidade e emoção, inscreva-se agora no Bíblia Bela e ative as notificações. E se esta jornada de fé te inspira, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais corações. Os séculos se desdobraram desde que a primeira sombra do pecado maculou a jovem terra. A humanidade, gerada da promessa e da queda, multiplicara-se, espalhando seus clãs e tribos pelos vales e planícies. Mas à medida que os homens enchiam a terra, uma escuridão ainda mais profunda parecia crescer em seus corações. A beleza da criação original, o reflexo da bondade divina, gemia, distorcida pela crescente maré da iniquidade humana. Não eram deslizes isolados, mas uma corrupção que se tornava a norma, um estilo de vida. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Imagine um mundo onde a violência era a lei, onde a mentira era a moeda corrente, onde a cobiça guiava cada ação e o respeito pelo sagrado se esvaía como fumaça. Os pensamentos, as intenções, os desejos mais íntimos, tudo se inclinava para o mal, dia após dia, sem trégua. Uma sociedade que virava as costas para seu Criador, afundando-se em seus próprios abismos. E o Senhor, cuja santidade é infinita e cujo amor pela sua criação é insondável, observava essa degeneração com uma dor que a linguagem humana só pode descrever como um profundo arrependimento. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Não o arrependimento de quem comete um erro, pois Deus é onisciente e perfeito, mas a dor lancinante de um pai que vê seus filhos amados se destruindo, rejeitando a luz pela qual foram criados. Uma tristeza divina diante da rebelião obstinada, da escolha deliberada pelas trevas, e a justiça divina, intrinsecamente ligada à sua santidade, clamava por uma resposta. E ele disse com a solenidade de um decreto irrevogável: exterminarei da face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Uma decisão terrível, um juízo que parecia final, pois a corrupção se tornara tão generalizada que ameaçava extinguir qualquer vestígio da bondade original. Mas mesmo na mais densa escuridão, uma única chama de fidelidade pode arder com teimosa persistência. Em meio a um mundo que se afogava em sua própria depravação, um homem se destacava, não por sua própria perfeição, mas por sua busca sincera por Deus. Seu nome era Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que palavras poderosas! A graça divina encontrando um ponto de ancoragem no coração de um homem. Esta é a genealogia de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Não uma perfeição sem pecado, mas uma integridade de coração. Uma vida vivida em comunhão consciente com o seu Criador. Uma recusa em se conformar com a impiedade ao seu redor. Ele, sua esposa
cujo nome a Escritura não registra, mas cuja fé certamente o acompanhou. Seus 3 filhos: Sem, o ancestral dos povos semitas; Cam, cuja descendência teria um caminho conturbado; e Jafé, o pai de muitas nações, e as esposas de seus filhos formavam um pequeno núcleo de esperança em um mundo condenado. E a este homem, Noé, Deus revelou seu coração pesaroso e seu plano drástico, mas também seu propósito de salvação e aliança. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A sentença estava lavrada, mas para Noé, o justo, o caminho da preservação seria revelado através de uma tarefa monumental, uma obra de engenharia que desafiaria a lógica humana e exigiria uma fé colossal. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, madeira resinosa. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus não apenas ordenou, ele detalhou o projeto. As dimensões eram faraônicas para a época: 300 côvados de comprimento, algo em torno de 135 a 150 metros, 50 côvados de largura, cerca de 22 a 25 metros, e 30 côvados de altura, aproximadamente 13 a 15 metros. Um navio de proporções titânicas, com 3 pavimentos internos, meticulosamente divididos em compartimentos para abrigar a diversidade da vida. Uma única porta lateral seria a entrada para a salvação, e uma abertura no teto, um côvado abaixo da cobertura, permitiria a entrada de luz e ar. Uma estrutura colossal, a ser construída não em um estaleiro à beira-mar, mas em terra firme, provavelmente sob o sol escaldante e o olhar cético de uma geração zombeteira. Deus explicou a urgência: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. A imagem era aterradora. Águas purificadoras, mas também destruidoras, varrendo a face do planeta. No entanto, em meio a essa promessa de juízo, a promessa da graça ressoava para o homem fiel. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Uma aliança, um pacto de preservação, um fio de esperança em um mundo prestes a ser submerso. E a missão de Noé não se limitava à sua família. A providência divina estendia-se à criação animal, um testemunho do valor que Deus atribui a todas as suas obras. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos gados conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Um casal de cada espécie impura, e, como Deus especificaria mais tarde, 7 pares de cada espécie pura, para garantir a continuidade da vida e a possibilidade de sacrifícios após o dilúvio. E, para sustentar essa comunidade flutuante, Noé deveria ajuntar e armazenar todo tipo de alimento. Diante de tal incumbência, que pareceria loucura aos olhos do mundo, a resposta de Noé foi um testemunho de sua fé. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Não houve questionamento, não houve hesitação, apenas obediência. Por muitos anos, que a tradição estima em até 120, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, dedicaram-se à monumental tarefa. Podemos visualizar o cenário: o ranger das serras, o impacto dos martelos, o cheiro forte da madeira de gofer e do betume selante. Dia após dia, sob o sol inclemente, a estrutura improvável tomava forma. E ao redor, o escárnio, a zombaria, as risadas de uma geração que se recusava a acreditar, que considerava Noé um velho louco, um visionário de delírios.
O apóstolo Pedro nos diz que Noé foi um pregador da justiça, certamente advertindo seus contemporâneos sobre o juízo iminente, convidando-os ao arrependimento, apontando para a arca como o único meio de escape. Mas seus ouvidos estavam surdos, seus corações endurecidos. Finalmente, após décadas de labor e fé perseverante, a imensa arca estava pronta. Um testemunho silencioso da obediência de um homem e da paciência de Deus que se esgotava. E então, no tempo determinado pelo Senhor, quando Noé já contava 600 anos de idade, veio o chamado final. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E Deus reiterou a instrução sobre os animais. 7 pares dos puros, para a preservação e para o culto futuro, e um par dos impuros. O que se seguiu foi um espetáculo de ordem divina que desafia a imaginação. Não foi Noé quem teve que caçar ou reunir as criaturas. Elas vieram. Por um instinto implantado pelo próprio Criador, vieram a Noé para entrar na arca, 2 a 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Imagine a cena. Leões majestosos caminhando ao lado de cordeiros dóceis, lobos e ovelhas lado a lado, serpentes rastejando sem ameaça, aves de todas as plumagens voando em direção ao refúgio. Uma procissão pacífica, uma trégua na natureza selvagem, todos convergindo para a segurança daquele imenso navio de madeira. Elefantes e girafas, ursos e gazelas, os menores insetos e as maiores feras, todos encontrando seu lugar designado nos compartimentos da arca, um microcosmo da criação original, prestes a ser preservado das águas do juízo. Noé, o patriarca fiel, guiou sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, para dentro da arca, juntamente com a última e preciosa carga viva da terra. Aguardaram 7 dias, 7 longos dias dentro da arca, com a porta ainda aberta, talvez. 7 dias de uma quietude carregada, o silêncio que precede a tempestade cósmica. O mundo lá fora continuava em sua rotina de pecado e incredulidade, alheio ao que estava prestes a desabar. E então, no 17º dia do 2º mês, no ano 600 da vida de Noé, a paciência divina deu lugar à ação, e o Senhor fechou a porta por fora. Um ato final de separação. Deus mesmo selou a arca, protegendo os que estavam dentro e confirmando o destino dos que ficaram fora. Nesse mesmo dia, a fúria das águas foi liberada sobre um mundo despreparado. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Não era uma chuva comum, não uma tempestade passageira. As vastas reservas de água subterrânea, as fontes do grande abismo, irromperam com uma violência inimaginável, jorrando das profundezas da terra. Simultaneamente, as comportas ou janelas do céu se escancararam, e uma chuva torrencial, cataclísmica, desabou sobre o planeta sem cessar. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sobre a terra, uma cortina de água incessante, impiedosa. Os rios transbordaram, os vales se encheram e as águas subiram implacavelmente. O que antes era terra firme tornou-se um oceano crescente. As construções humanas, símbolos da sua vã confiança, eram varridas como brinquedos. As pessoas, antes zombeteiras, agora corriam em pânico, buscando refúgio em lugares altos, mas não havia escape. As águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre a face das águas. Imagine o terror, o desespero de um mundo sendo engolido pela fúria das águas. As águas subiram 15 côvados acima dos picos das mais altas montanhas, cobrindo-as completamente. Um oceano global, sem terra à vista, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Um juízo completo,
uma purificação radical. A terra voltava a um estado aquático primordial, mas agora carregava o peso do pecado julgado. Somente Noé sobreviveu, e os que com ele estavam na arca. A arca, um santuário flutuante, símbolo da graça e da obediência, navegava solitária sobre o túmulo líquido de um mundo. 150 dias, as águas predominaram sobre a terra. 5 longos meses. Imagine a vida dentro da arca. O balanço constante das ondas, o som abafado da tempestade lá fora, a penumbra iluminada por pouca luz, o cheiro dos animais, o trabalho incessante de alimentá-los e limpar os compartimentos, a convivência forçada em um espaço limitado, mas também a comunhão da família de Noé, unida pela fé e pela experiência extraordinária, a oração, a esperança, a confiança na promessa de Deus de que as águas um dia recuariam. Era um tempo de prova, de purificação, de espera. A arca, embora refúgio, era também uma prisão flutuante, um lembrete constante do mundo que perecera e da incerteza do futuro. Então, no tempo determinado pela sua soberania, lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Um vento enviado por Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, agora agia para trazer ordem novamente. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Gradualmente, dia após dia, as águas foram minguando de sobre a terra. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca finalmente encontrou descanso, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Ainda não era o fim da jornada, mas um sinal de que a terra estava reemergindo. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, quando os cumes das montanhas se tornaram visíveis. Que visão deve ter sido para Noé e sua família, após tantos meses vendo apenas água. Após mais 40 dias, Noé, ansioso por notícias do mundo exterior, abriu a janela que fizera na arca. Primeiro, soltou um corvo. A ave robusta saiu, e ia e voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. O corvo, capaz de se alimentar de carcaças, não era o mensageiro ideal da renovação. Então, Noé soltou uma pomba, para ver se as águas tinham realmente diminuído. Mas a pomba, não achando onde pousar seus pés, retornou à arca, pois as águas ainda cobriam grande parte da superfície. Noé estendeu a mão, acolheu-a e a trouxe para dentro. Esperou mais 7 dias, uma semana de expectativa, e novamente soltou a pomba. Desta vez, ao entardecer, ela retornou, e eis que em seu bico trazia um ramo novo de oliveira, um sinal inconfundível. A vida estava ressurgindo, as árvores estavam brotando, a ira divina havia passado, havia terra habitável novamente. Que alegria deve ter inundado o coração de Noé e sua família. O ramo de oliveira, símbolo de paz e de um novo começo, era a prova da fidelidade de Deus. Noé, com paciência e sabedoria, esperou ainda outros 7 dias. Então, soltou a pomba uma última vez, e ela não mais retornou à arca. O mundo estava pronto para ser repovoado. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, as águas tinham secado de sobre a terra. Noé, então, removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. A longa provação chegara ao fim. Então Deus falou a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Eles saíram, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras.
E após eles, em uma nova e ordenada procissão, saíram os animais, os répteis, as aves, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. A terra, lavada e purificada, estava pronta para receber a vida novamente, para florescer sob uma nova bênção divina. A primeira atitude de Noé, ao pisar em terra firme, antes mesmo de construir um abrigo para si, foi construir um altar ao Senhor. E tomando de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu holocaustos sobre o altar. Um sacrifício de profunda gratidão, de reconhecimento da soberania e misericórdia de Deus. Um ato de adoração que subiu aos céus como aroma agradável. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e seara, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Uma promessa divina de estabilidade para a criação, um novo pacto de tolerância e providência, apesar da persistente inclinação humana para o mal. E Deus abençoou Noé e seus filhos, repetindo o mandato original da criação: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E ele estabeleceu com eles, e com toda a sua descendência, e com toda a alma vivente que estava com eles, aves, gado, feras da terra, uma aliança perpétua. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. E para selar esta promessa inquebrantável, Deus deu um sinal visível, um memorial eterno da sua fidelidade. Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco-íris, um arco de guerra divino, agora pendurado no céu, não como ameaça, mas como um laço de paz, uma ponte colorida entre o céu e a terra, lembrando a Deus e a humanidade da sua misericórdia, que triunfa sobre o juízo. A grandiosa e terrível saga de Noé e do dilúvio é um marco na história da salvação. Ela nos fala sobre as profundas consequências do pecado que desfigura a criação, mas também sobre a justiça implacável de um Deus que é santo. Contudo, acima de tudo, revela a fé extraordinária de um homem que andou com Deus em meio a um mundo corrupto, a obediência que constrói refúgio mesmo sob o escárnio, e a misericórdia infinita de um Pai, que mesmo punindo, preserva um remanescente e estabelece uma aliança de esperança. A arca, flutuando sobre as águas da destruição, prefigura a Igreja, o meio seguro de salvação em meio às tempestades do mundo. E o arco-íris, pintado nos céus após cada chuva, continua a ser um testemunho silencioso e eloquente da fidelidade inabalável de Deus e da sua promessa de vida. Uma história que ecoa através dos milênios, chamando cada coração à conversão, à fé e à confiança na providência divina, que sempre nos oferece um novo começo. A jornada de Noé, da obediência na construção da arca, à visão do arco-íris da promessa, é repleta de momentos de profunda fé e tremenda provação. Qual aspecto desta narrativa épica mais falou ao seu coração hoje? A justiça de Deus diante da maldade, a fé inabalável de Noé, o poder purificador do dilúvio, ou a beleza da aliança e da promessa do arco-íris? Compartilhe suas reflexões e aprendizados nos comentários abaixo. Queremos muito interagir com você. Se esta história da fidelidade de Deus e do recomeço da humanidade te inspirou,
Deixe o seu like generoso e, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no Bíblia Bela para continuarmos juntos esta jornada épica pelas sagradas páginas da Escritura. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares e grupos, para que a mensagem de esperança, justiça e a beleza da Palavra de Deus alcancem cada vez mais pessoas. Que o Deus da aliança, que nos estende seu arco de misericórdia e nos chama a uma vida de fé, abençoe a todos nós ricamente. Até nosso próximo encontro.